E eu sou o Vitor Hugo Rebelato, marceneiro, e o tema do episódio de hoje é coisas que mais tiram o sono do marceneiro hoje. Infelizmente tem muitas coisas que tiram o sono do marceneiro, então hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Estamos ao vivo aqui, 7 horas da manhã, então vamos lá. Você que está nos acompanhando, estou vendo aqui a nossa conexão, você pode mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas e nós vamos conversar sobre isso hoje, né? Infelizmente, muita gente, muito marceneiro, perde o sono por causa da marcenaria. Isso já aconteceu com você? Você está lá dormindo tranquilo ou nem conseguiu pegar no sono porque está preocupado com alguma coisa que está acontecendo ali na sua marcenaria, seja produção, seja um prazo de entrega, seja um móvel que deu errado. Alguma coisa aconteceu e você acaba perdendo o sono. E a gente fez essa pergunta para os marceneiros. A gente está aí na organização da Semana do Marceneiro 2X, a gente perguntou qual eram as coisas que mais tiravam o seu sono hoje na marcenaria. Então a gente fez uma investigação para poder trazer isso aqui para vocês, coisas que já tiraram o nosso sono, já aconteceu com nós. Na live de ontem, de quinta-feira à noite, melhor, de quarta-feira, que hoje é quinta, a gente até comentou sobre isso, né, que a gente até perdia o sono, teve muita ansiedade, tem muitos empresários que acabam tendo ansiedade e depressão por causa da empresa. E não é diferente da marcenaria, né? Quando tem algum problema, alguma coisa que está atrasando, está dando algum enrosco, a gente perde o sono, fica preocupado, né? Porque a gente quer entregar os nossos móveis, agilizar o nosso processo. E tem muitas coisas que acontecem, como por exemplo, erros na produção, pouca produtividade. Isso aqui são os marceneiros que falaram para nós, ó. Não conseguir funcionar e atraso com o cliente, atraso na entrega. Às vezes não tem pedidos, quando não tem pedido o que fazer nessa hora, perde sono. Ou como ter uma maior produção sem baixar a qualidade, se isso é possível, sem contratar mais pessoal, como tem pouco espaço. Então são várias coisas que vão tirando o sono do marceneiro. E a gente vai responder isso hoje, mostrando como você pode aplicar, como você pode resolver isso, mas é muito importante você ter em mente que resolver esses problemas não vão acabar 100% com os problemas na sua empresa. Eu digo assim 100%, não é que não vai acabar, né? Mas não é que é 100% limpo, porque a gente sempre vai ter coisas para melhorar a nossa marcenaria. Sempre vai acontecer alguma coisa, por exemplo, erro na produção. É impossível a gente fazer uma produção 100% exata dentro da marcenaria, porque às vezes a gente erra uma medida, ou mesmo quando a gente mande para fora alguma coisa, às vezes a gente erra 1 milímetro ou 2, ou alguns centímetros, somos imperfeitos. Mas a gente pode minimizar os erros, a gente pode sempre estar melhorando a nossa produção e agilizando ela. Por isso, nós temos que pensar em coisas que nós podemos minimizar erros, a gente pode alinhar ela, organizar a produção, para que a gente possa estar produzindo sem algum enrosco, algumas travas, para a gente poder ter uma produção tranquila. Uma produção alinhada, ela consegue agilizar ela. E também é muito importante, sem você ter uma produção organizada, porque você não consegue produzir mais se está tendo erros na produção. Por exemplo, está lá toda vez produzindo, sempre tem um erro. Poxa, aí é um problema. Como é que você vai produzir 2 vezes mais, vai dar 2 vezes mais erro? Ou você está com projetos atrasados, vai ter 2 vezes mais projetos atrasados. Então, quando a gente fala em produzir 2 vezes mais, é produzir 2 vezes mais com uma marcenaria organizada e alinhada. E é possível fazer isso, né? E a gente vai comentar sobre esses erros e já resolvendo e alinhando eles para a gente poder já alinhar a nossa produção, para a gente poder organizando ela, poder melhorar ela. E isso tudo é muito bom porque você vai ter mais tempo para você vai ter mais condição, vai melhorar a condição financeira da sua empresa, vai aliviar o caixa, porque quando acontecem menos erros, menos problemas, menos dor de cabeça, sobra mais dinheiro, né? Porque daí não fica dando problema, né? E uma das primeiras coisas já que o pessoal comentou bastante com nós foi esses erros na produção. Como por exemplo, ó. Então vamos lá. Erros na produção. Primeira coisa que a gente tem que conversar. Erro na produção. O que está acontecendo esse erro? Em vez de nós simplesmente tapar um buraco, como faz um asfalto, tem um buraco, a gente vai lá e faz uma tampinha, lá só para passar por cima, a gente tem que ir na solução do problema. Às vezes talvez o asfalto, o solo ao redor está ruim. Então a gente não pode só simplesmente jogar um asfalto em cima, porque daqui 1, 2 meses vai sair de novo o buraco, ou vai até aumentar. Então quando tem um erro, a gente tem que ir na solução do problema. Quem está errando? Será que é o funcionário que você tem ali contratado? Será que ele está sempre errando?
Será que o problema é que ele não está entendendo o projeto? É sempre o mesmo erro? Será que o problema dele está ali na tirar a medida, fazer o plano de corte? Então vá na solução do problema. Se ele está sempre errando, é por causa de dúvidas com o projeto, ele não está entendendo direito o que está acontecendo? Ou será que ele é falta de atenção? Será que ele não está prestando atenção? Será que ele está distraído mexendo no celular, conversando com outras pessoas? Então será que o problema é por falta de experiência ou por falta de vontade? Então são duas coisas diferentes que você tem que ser analisada, né? Porque se está acontecendo erros constantes com o funcionário, e aconteceu já com nós aqui no passado, a gente teve bastante funcionário que passou aqui na empresa, a gente sempre avaliava isso. Não chegava simplesmente lá descascando, né? Poxa, errou de novo, por que está acontecendo isso? Não, a gente perguntava, conversava, ensinava. A maioria, se não 100% dos funcionários que passou aqui, nós praticamente ensinamos marcenaria para eles. Então a gente ensinava, mostrava para eles qual era o problema, qual era o erro que estava acontecendo, perguntava o porquê que estava acontecendo aqueles erros. E às vezes, na maioria dos casos, era a falta de experiência, porque a pessoa não sabia ler um projeto, ela tinha dificuldades, ela não entendia se era para ser por cima, por baixo, como é que eu fazia desse jeito. Aí às vezes errava. E muitas vezes, nos outros 20%, era a falta de atenção. Às vezes a pessoa estava preocupada com alguma coisa em casa, com dívida, com um problema que aconteceu, e etc. Tinha falta de atenção. Agora, quando a pessoa não tem vontade, aí é outra coisa, é muito diferente. Porque aí você vai ter que lidar com ela, você vai ter que conversar com ela. Olha, você é um cara bom, então presta atenção, pega junto. Se a pessoa realmente não quer trabalhar, aí não tem o que você fazer. Você não pode manter uma pessoa dentro dessa empresa, por mais que nós precisamos de ajuda, às vezes a gente quer um funcionário para ajudar, mas se você não tem uma pessoa que quer te ajudar, que não vai te levar a empresa para frente, não tem como a gente manter uma pessoa assim. A gente pode até ensinar e dar experiência para eles, mas vontade é uma coisa que nós não conseguimos. Então, se está acontecendo erros na produção por causa de uma pessoa que não está alinhada com a sua empresa, é melhor não manter ela, porque aí você não vai agregar com a sua empresa não vai para frente, não vai crescer. Agora, se o problema que está acontecendo é com você, dono da marcenaria, também faça essa inspeção em você. Bom, falta de vontade eu sei que não é, né? Porque você é o dono da empresa, você está aí trabalhando direto. Mas então será que você está faltando um pouquinho na questão da experiência? Será que talvez você não poderia aprender um pouquinho melhor como lidar com aquele projeto? E falta de atenção também acontece muito com nós. A experiência a gente ganha no dia a dia, a gente aprende com nossos erros, isso é normal. Estou falando aqui com marceneiros que já têm experiência, já têm a sua empresa, né? Mas a falta de atenção às vezes acontece com todo mundo. A gente às vezes está preocupado com os projetos, porque provavelmente acontece porque tem um prazo lá de entrega, está apertado, está atrasado, a gente fica preocupado, é normal. Às vezes o filho está doente, a gente fica preocupado, ou os nossos pais estão longe, a gente fica preocupado, tira a nossa atenção. Às vezes a gente está pensando ali no projeto, mas está a cabeça em outro assunto que eu tenho que resolver amanhã ou depois de amanhã. Acontece. E o que a gente pode fazer para minimizar esse erro, essa falta de atenção? Uma coisa que eu sempre faço, que é marcar o máximo possível. Faça anotações. O Matheus, bom dia Matheus, o erro diminui quando padroniza a produção. Padronizar é uma boa solução. Mas, por exemplo, ontem eu estava com a minha produção padronizada e eu errei uma chapa. Eu cortei a chapa e era para ter, eu coloquei ela de um lado. A peça que era sobra, 72 centímetros, e a peça que eu usava 66, era o tampo. E aí eu estava marcando ali, só que eu estava pensando já em outra coisa, e eu fui lá e peguei a peça. Errei. Eu peguei a peça, deu para utilizar? Deu, só que eu tive que, a sobra ficou menor, então eu tive que adaptar ela. É uma pequena errada. É como eu falei no começo da live, nós não vamos ter 100% de não erros. Uma hora a gente vai cometer uma besteirinha, vai fazer um erro, mas nós podemos minimizar elas. Então se você errou alguma coisa, está errando muito, detecte o que é que você está errando. Será que eu sempre erro na medida? Poxa, eu estou lá fazendo meu plano de corte, eu sempre erro a medida. Então confira 2 vezes. Pegue a trena, confira. Eu sempre faço isso. Estou lá na serra, será que é 98,5, 98? Para e vai lá e confira. É assim que você ganha em experiência e evita o erro. Às vezes a gente tem a tendência de confiar em nós mesmos demais. Ah, mas eu sei, eu lembro. Marca na mão. Não, eu tenho a minha prancheta, vou lá, marco as medições, faço... como é que eu faço? Por exemplo, eu quero tirar uma cozinha, então eu vou lá, marco, quero 2 peças, eu marco exatamente assim.
de 55 por 70. Então aqui é a profundidade da peça, ou seja, a largura, e aqui o comprimento. Então eu sempre faço na mesma linha. Então eu sei que essa aqui você... E ainda do lado eu marco, ó, por exemplo, isso aqui é a base. Aí depois eu marco prateleira. Eu sempre vou marcando quais são as peças. Porque eu sei que são muitas peças, às vezes eu chego lá na serra e eu esqueço qual é aquela peça. E eu posso aproveitar melhor a chapa, já economiza no tempo e no dinheiro. Porque se eu cortar errado, né? Às vezes uma sobrinha, poxa, olha, tem todas as peças aqui. Não sei como é que você faz aí, não estou te ensinando a tirar um plano de corte, mas quando você marca e deixa visualmente todas as peças marcadas, por mais que seja uma peça simples, você evita pequenos erros na produção. E isso serve até mesmo quando você manda um plano de corte para fora. Às vezes tem um plano de corte que mandar para uma empresa fazer os cortes para você, é pior ainda, porque quando vir as peças, ela vai vir do tamanho que você mandou. Então se você errou aqui, colocou 70, colocou 7, veio lá com 7 centímetros. Aconteceu isso com nós uma vez, eu mandei 55 por 7. Quando eu cheguei assim, está faltando uma peça, mandaram errado. E não, eu tinha conferido o plano de corte e eu tinha mandado com 7 centímetros em vez de 70, deu errado. Não tem que fazer a peça nova. Então, é um pequeno ponto de atenção? Mas quando a gente faz isso, confere, a gente evita o erro. E meu pai sempre fala isso pra mim, meça 2 vezes e corta uma. Meça 2 vezes, marceneiro, confira. Você vai perder um tempinho, às vezes, mas vou ter que perder tempo. Não é perder tempo, você vai ganhar tempo errando, porque é muito pior você ter que cortar mais uma vez, ter que passar a fita de novo, ter que desparafusar uma peça errada, do que você ir lá e conferir 2 vezes a medida. É muito importante. Sempre revisar o processo é importante. Só faço de plano de corte na segunda-feira. Ótimo, Matheus. Segunda-feira é o melhor dia. Exatamente. Por isso que a gente não trabalha na sexta-feira. Sexta-feira o cara está cansado, está querendo final de semana. E aí na segunda-feira a gente vai lá, começa os projetos. As montagens também, geralmente faz na segunda-feira. Para evitar erro, porque você já está descansado, você já está com a cabeça a milhão, já quer trabalhar, não passou nem por estresse durante a semana, né? Não passou por nenhum problema, às vezes um cliente tá ali ligando ou aconteceu algum problema. Segunda-feira é o melhor dia para você iniciar os projetos. Então, evite os erros fazendo isso. Confira, pense 2 vezes, tenha clareza do que você está fazendo. Olha só o que eu marquei aqui, ó. Se for um funcionário, converse com ele. E se você for você que está acontecendo erros constantes, verifica, né? Dá uma pensada aí o que você pode melhorar na sua produção, no seu dia a dia, para você evitar esses pequenos erros. E pequenos erros, por menor que sejam, matam a marcenaria. Como, por exemplo, um pequeno furo no pneu. Ele não vai matar você, não vai fazer você perder a direção, mas com o tempo ele vai perdendo e uma hora ele pode cortar, furar e pode acontecer um acidente muito grave. Então olha como é perigoso. Pequenos erros são perigosos e a gente precisa dar atenção neles. Tem que resolver na veia do negócio, não podemos deixar passar em branco. Ó, Matheus, excelente, segunda é a sua folga, muito bom, estamos no caminho. Ó, segunda coisa que tira o sono dos marceneiros, segundo o que nós perguntamos para eles, pouca produtividade. O que é essa pouca produtividade? O que está acontecendo? De novo, vamos na veia do negócio. Por que está havendo pouca produção? Será que é o cansaço? O seu cansaço dos seus funcionários? A gente sempre fala aqui, às vezes trabalha horas demais, está trabalhando segunda a segunda, direto, até altas horas da noite. Trabalhar mais não vai resolver o problema de atrasos ou aumentar a sua produção. Pelo contrário, vai diminuir. Porque você vai trabalhar demais, você vai chegar você vai trabalhar de segunda-feira das 7 da manhã às 7 da noite. Chega na terça-feira cansado, 7 horas da manhã, porque nem descansou direito. Chegou em casa, ele dá atenção para a família, para os filhos. Aí trabalha de novo até as 7 da noite, ou 8, sei lá, fazendo hora extra. Aí na quarta-feira chega mais cansado ainda. Então vai diminuindo. Chega na sexta-feira, não rende nada. Aí você pensa, meu Deus, eu estou trabalhando das 7 às 7 e não tá rendendo. Será que você não está trabalhando demais e se cansando demais? Então é melhor nós ter um horário programado, cronometrado para a gente entrar e sair e fazer a nossa produção, do que ficar trabalhando mais e mais e não render. Então isso é um dos grandes problemas, né? Às vezes tem pouca produtividade porque você está produzindo bastante e não está vendo. Você está produzindo bastante, mas você não vê isso. Por isso uma boa organização com uma lista de clientes, eu sempre falo nas nossas lives, faça uma lista de clientes com os nomes deles, com os prazos,
e vá, ó, esse aqui eu já entreguei, esse aqui eu já entreguei. Opa, já foi 2 móveis em 15 dias? Eu não tinha visto isso antes. Clareza, marceneiro. Você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua marcenaria. Porque se você não sabe o que está acontecendo, quem dirá os seus funcionários, né? Então, eles precisam ficar sabendo. Você mesmo, às vezes está trabalhando sozinho aí na marcenaria, só você e sua família. Eu sempre uso a minha empresa como modelo, porque a gente trabalha só nós e nossa família, não tem funcionários. Mas a gente deixa todo mundo sabendo. Não tem por que um ficar lá sabendo e os outros não. Senão trava a produção. E é pior ainda, né? Porque quando a gente trabalha em família, às vezes a gente acha que o outro sabe ler o nosso pensamento. Não, mas como é que tu não sabia? Né? Então, não tem esse negócio de ler o pensamento. A gente precisa ter clareza e deixar anotado. Olha, então a gente está com um móvel lá para dia 19 de setembro. Então, todo mundo da empresa sabe, toda a família sabe, todos estão envolvidos no projeto. Então a gente sabe que ele não vai chegar assim, o meu irmão que está no escritório fazendo um projeto, ele vai chegar lá, dia 20 de setembro tem que entregar outro. Poxa, mas não temos para o dia 19? Como é que eu vou fazer isso em cima um do outro? Aí a produção começa a ficar cansada. Ninguém sabe o que está acontecendo. E isso gera outro problema que os marceneiros colocaram para nós, que é o atraso na entrega. Você tem pouca produção, mas aí você não percebe que está acontecendo, que está travando. Só que começa a atrasar, porque você está dando ou pouco prazo, o prazo é limitado, ou você está colocando muita coisa em cima uma da outra, sabe? Está abarrotado de serviço ali e você está dando prazo. Aí chega lá, você está com pouca produção porque não sabe o que está acontecendo, está dando prazos um em cima do outro. Dia 19 de setembro eu tenho que entregar um, dia 20 de setembro eu tenho que entregar outro, dia 21 eu tenho que entregar outro. Poxa, como é que eu vou entregar 3 móveis gigantescos em 3 dias? Eu, pelo menos, levo 1 dia e meio, 2, dependendo do móvel, né? Para entregar, para fazer toda a montagem. Às vezes é uma casa inteira, às vezes é um quarto grande com painéis, com ripado. No mínimo 1 dia você tira para fazer isso. Agora você tem 3 móveis para entregar. Então você tem que ter noção dos prazos que você está dando. E como é que você faz isso? A gente já mostrou aqui e vou mostrar de novo. Calcule. Isso aqui é muito importante. Calcule o tempo de produção. Quando você calcula o tempo que você está levando para produzir um móvel, você tem noção do prazo que você pode dar para ele. Se você leva, por exemplo, ontem a gente fez um cálculo de produção. A gente faz isso o tempo todo na nossa marcenaria. Meu pai estava produzindo uma escrivaninha de computador. Ele começou ontem à tarde, ele saiu hoje de manhã, não, hoje é quinta, né? Ele começou na terça-feira, ele saiu uma tarde para levar um vidro para corte, então ele levou 1 dia, exatamente, para produzir. Então a gente sabe que ele faz uma escrivaninha em 1 dia. Então, se eu for pegar isso produzido, cortado, executado, agora se eu pegar uma escrivaninha no futuro para fazer mais ou menos daquele modelo, que todas elas são diferentes, né? Convenhamos, né, marceneiro? Móveis sob medida são diferentes. Se ele pegar uma escrivaninha, eu não vou dar um prazo lá de meio dia para entregar o projeto. Claro que ninguém dá isso, né? Mas eu sei que ele leva 1 dia para produzir ele. Ele leva mais meio dia para instalar lá, porque vai ter que ser todo embutido daquela escrivaninha. Então são os 2 dias de produção que eu vou gastar. Então eu não vou pegar e vou colocar um projeto lá, poxa, eu estou produzindo lá, tenho que entregar dia 19 uma cozinha. Ah não, então a escrivaninha ele demora 2 dias, então eu vou dar para dia 21 a entregar a escrivaninha. Não é assim, né? A gente tem que contar com os erros, não, com as outras coisas que podem acontecer para dar um prazo legal para o cliente. Então, se dia 19 eu vou ter uma cozinha, eu não tenho nada projetado, no mínimo em 5 dias eu vou dar aqui. Porque eu vou poder chegar ao material, eu vou poder produzir ele com tranquilidade, não vai ficar apertado o prazo. Trabalhe com um prazo mais confortável. E se, por exemplo, ele fez em 1 dia a escrivaninha e eu entregar lá no dia 21 para o meu cliente, ele vai ficar 20 vezes mais feliz do que eu entregar lá pelo dia 30, porque aconteceu um problema na máquina, atrasou a chapa, ou sei lá o que aconteceu lá dentro da marcenaria e eu não consegui entregar. Então dê um prazo confortável para o seu cliente, porque você vai ficar confortável, ele vai esperar, ele vai aceitar esse prazo e você vai conseguir evitar atraso na produção. Isso é uma das coisas para evitar atrasos, né? Na marcenaria a gente tem milhares de coisas que podem acontecer atrasos. Mas essa é uma das coisas principais que nós colocamos em prática e resolveu muito esses atrasos que nós tínhamos, né? Essa clareza com os prazos, a gente fazia os cálculos de quanto tempo a gente demorava para fazer os móveis, né? As horas bem específicas, né? Quantas horas eu demoro para cortar uma cozinha?
Quantas horas eu demoro para montar a cozinha? Quantas horas eu demoro para instalar na casa do cliente a cozinha? Quando você tem essa clareza, é muito mais fácil dar um prazo para um cliente. Porque quando chega o projeto na sua mão, você olha assim, olha, isso aqui eu consigo em pelo menos 5 dias, eu deixo prontinho, né? Só que você não vai ter só essa cozinha para produzir, você vai ter lá um monte de clientes. Então se você deu outros prazos, saiba que esses 5 dias ou um dia que você leva para fazer, ele tem que estar encaixado no tempo que você vai terminar a cozinha, ou outro móvel, e já começar aquele a entregar. Por isso que os prazos são muito importantes para você não atrasá-los. Você tem que saber isso aqui. E isso é uma coisa muito pessoal e particular, né? Porque não tem como dizer aqui para vocês, não, vocês têm que dar cozinhas prazo de 10 dias. Poxa, eu não sei quanto tempo você leva para montar ela. Você não sabe, eu não sei quanto tempo você leva para fazer, o jeito que você instala. Isso é uma coisa muito pessoal. A minha experiência de montagem é totalmente diferente da sua. Você talvez monte ela 1000 vezes mais rápido do que eu, mas não tem problema. O importante é você saber o tempo que você está fazendo ela. Aí você vai conseguir fazer ela do jeito certo. O Alexandre, se entregar antes, ele não fica procurando problemas nos móveis. Perfeita colocação. Se você entrega antes os móveis para ele, ele vai ficar feliz da vida. E eu sempre uso a expressão do Correios. Se você tá lá, fez um pedido para o Correios e ele chegou um dia antes que a tua entrega, você pega, você abraça o carteiro porque você estava esperando, fica feliz da vida, porque chegou minha encomenda, você olha lá, nem vê se veio rasgado ou não a caixinha. Agora, se chega um dia depois, chega atrasado, não entrega no prazo, você já está ligando para a empresa lá porque atrasou, você está ligando para o correio, quando ele chega você já pega bravo, já fica olhando o que aconteceu, por que não entregou, não achou o endereço, não é verdade? Às vezes acontece a gente ficar chateado porque a gente está esperando muito aquilo. Os móveis é a mesma coisa. Quando entrega atrasado, a primeira coisa que ele vai fazer, né? Meu Deus, 2 dias atrasado para poder fazer isso aí nos meus móveis. E teu nome já está indo por água abaixo. E isso que o Alexandre acabou de falar, que a gente comentou, está ligado diretamente a um quarto problema que os marceneiros acabam perdendo o sono, que é a pouca ou quase nenhuma pedido. Às vezes a gente fica sem pedido de móveis, ou seja, não tem venda, né? Os marceneiros, ou melhor, os clientes não estão ligando para fazer pedidos. Como é que eu resolvo isso? Não tem pedidos. E, infelizmente, isso é uma coisa que, uma hora ou outra, os marceneiros vão passar por isso. Não só os marceneiros. Nós passamos, eu digo nós, o nosso país está passando por muitas instabilidades financeiras e econômicas nos últimos dias. E tem épocas que a gente está vendendo bastante e tem épocas que ninguém liga. Porque ninguém sabe o que está acontecendo, né? Com o que vai acontecer. E aí tem épocas que a gente fica sem pedido, ninguém fica ligando, ninguém liga para nós pedindo móveis. E aí, meu Deus, o que eu vou fazer agora se não tem pedido? Como é que eu vou produzir sem pedidos? E vamos lá fazer o checklist. O que está acontecendo? Por que não está tendo pedidos? Primeira coisa, faça uma análise das suas últimas entregas. Como é que foram elas? Será que eu entreguei no prazo? Será que foi muito bem entregue? Será que o cliente gostou da qualidade do meu móvel? Será que ele ficou reclamando por alguma coisa? Será que foi alguma coisa que é dele, que ele é um cliente mais chatinho? Ou será que todos os clientes que eu entrego falam a mesma coisa? É o seu nome que está envolvido. Porque já está um passo de por que os clientes eles indicam você. Eles vão indicar pela sua qualidade e pelo seu nome. Então já é um ponto para você ter vendas. Porque a melhor venda, aquela mais segura, é quando um cliente indica para o outro. É mais fácil de fechar com você. Porque daí você tem uma prova social de que o marceneiro é bom, que ele entrega. Agora, se você entregou atrasado, com má qualidade, deu problema na negociação, não foi muito boa a venda, é mais difícil de indicar. Aí o teu nome não vai ser divulgado. Mas também acontece de você melhorar isso. O que você avaliaria, na sua opinião, você mesmo, sinceramente, o que eu posso melhorar para fazer uma entrega melhor no próximo móvel? Porque isso vai ajudar quando você tiver poucas vendas. Faça lá, não tem no Google as estrelinhas, nem sei como é que faz estrela, tem aquelas estrelinhas do Google. Se você pudesse, você daria 5 estrelas para a sua empresa? Será que eu consigo dar 5 estrelas, sinceramente, para a minha empresa? Da minha qualidade, da minha produção, da minha entrega? Se você não está dando 5 estrelas,
procure melhorar elas, para que quando você fizer um pedido, esse cliente, ele falar de boca cheia, é o melhor marceneiro que eu já fiz na minha vida. Ele entregou no prazo, fez um projeto de qualidade, fez tudo de ótimo. Meu, se você quiser fazer, eu vou lá com você na marcenaria dele para a gente negociar o móvel. Isso vai ajudar nos momentos de crise, porque quando as pessoas estiverem comprando menos móveis, elas vão fazer mais pesquisa e fechar menos. Então elas vão ficar lá em vez de fazer 2 ou 3 orçamentos, elas vão fazer 10 orçamentos. Elas vão fazer até em outras cidades orçamento. Por causa que é quando tem menos dinheiro no mercado, que as pessoas elas ficam mais filtradas. E aí elas vão pensar 2 vezes quando você for fazer lá com aquele marceneiro, poxa, aquele marceneiro ali me falaram que ele não entrega direito, então aquele marceneiro ali que tem um bom preço e dizem que entrega, eu vou fechar com ele. E aí se você é o que não entrega, perdeu a venda. Então é nesse momento em que as pessoas tendem a funilar mais. E aí acontece de você não ter tanto pedido. Em outro caso que pode te ajudar também, além de fazer um bom nome com a sua produção, é ofertar o seu produto. Você pode fazer isso por meio de propagandas. Olha, Interplanejados, bom dia, seja bem-vindo aí, obrigado por estar conectado conosco, com nós. Se vocês tiverem aí, pessoal que estão conectados, alguma coisa que tira o sono de vocês como marceneiro, comenta aí no chat, por favor. Tem alguma coisa aí que tira o sono de vocês, além dessa que eu comentei? Eu falei sobre erro na produção, tira muito o sono dos marceneiros, pouca produtividade, atraso na entrega, não ter pedidos. Essas são coisas que tiram. A gente perguntou aos marceneiros e eles falaram que essas são as coisas que tiram o sono deles na marcenaria. Tiravam o nosso sono também. E nós estamos tentando resolver aqui alguns dos pontos que podem melhorar isso. Então você pode, quando não tem pedidos, uma das coisas é ofertar o seu produto. Hoje nós estamos vivendo na era digital, pessoal. O celular aqui, ó, hoje todo mundo está com o celular na mão. Hoje todo mundo está ali, estão no Instagram, estão no Facebook, estão no Google. Então você pode sim fazer uma propaganda. Você contrata um gestor de marketing. Se você não manja nada de propaganda, porque eu mesmo não sei nada. De propaganda, de fazer divulgação, tentei fazer curso, mas eu não entendi nada. Então se você não sabe como eu, contrata alguém. Vai lá no site de freelancer, ou até mesmo na sua cidade, sabe, aqueles de marketing online, esses pessoal que trabalham com marketing digital, não de marketing digital, mas divulgação online, esse é o nome. Então se você contratar um gestor de marketing online, pede para ele, olha, eu quero fazer uma propagandazinha com alguma coisa para divulgar minha empresa, mas só aqui na cidade, só na região, onde que eu vou atuar. Porque não adianta você fazer para o Brasil todo, né? O que adianta você fazer aí, sei lá, aqui em Santa Catarina para entregar lá no Amazonas? Você não tem condição, é muito caro. Eu quero a minha cidade. Então ele vai direcionar para a sua cidade. Aí você vai lá, faz uma paginazinha com um videozinho, com seus móveis, mostrando alguns trabalhos que você fez, ou colocando um númerozinho do WhatsApp aqui para você fazer a ligação, e aí vai ter o nome da sua empresa. Aí quando estiver passando stories, aparece a propaganda lá da sua marcenaria. É um dos jeitos de você fazer isso. Você pode também pegar, se caso tiver apertado o orçamento, se você tem cartão de visita, se tem folders, sai na rua ofertar o seu móvel. Tem situações que a gente está muito apertado, não tenha medo do seu nome da sua empresa. Isso aconteceu há muitos anos atrás, acho que foi em 2014, quando deu aquela queda, assim, deu uma crise aí, e aí estávamos com poucas vendas aqui na marcenaria. E aí a gente saiu, a gente pegou nossos folders que a gente tinha, cartão de visita, a gente foi no centro da cidade, foi ofertando para as lojas, foi tentar fazer parcerias com imobiliárias, a gente foi na cidade, nos litorais, e por incrível que pareça, ninguém procura nós. Não adiantou nada. Então, foi a pior propaganda que a gente fez, foi de porta em porta, mas a gente foi. É uma opção? É, mas para nós não funcionou. Ninguém quis fazer móveis naquela época, quando a gente estava ofertando de porta em porta. E qual foi a solução naquela época? Foi os nossos antigos clientes. Os antigos clientes queriam fazer outros móveis, e aí eles indicaram para outras pessoas, porque a gente tinha feito um bom projeto. É uma opção você ir de porta em porta? É, mas não vai resolver o problema quando você não tiver uma boa entrega. Se você não tiver um bom nome, uma boa produção, você pode fazer propaganda para o mundo inteiro, que você não vai vender. Por isso, quando você utilizar a propaganda, fazer a panfletagem, seja o que for divulgação, você tem que cuidar com a sua entrega. Você tem que prometer
fazer uma boa oferta, mas você tem que saber que você pode entregar. Porque senão vai voltar de novo para isso aqui, ó. Vai tirar o teu sono. Você vai lá fazer uma oferta para 1000 pessoas na sua cidade e aí 500 vêm fazer móveis com você. Os 500 estão ligando o tempo todo, fazendo orçamento. Olha só o problema que você está gerando. Então você tem que tomar cuidado quando você ofertar. Porque se você fazer uma oferta que você não conseguir entregar, você vai, meu Deus, como eu queria ter tanto serviço assim há 6 meses atrás, e aí você vai pegar 2, 3 cozinhas, ou 2, 3 apartamentos para trabalhar os 4 próximos meses, e aí você não pode pegar mais, porque você não sabe se vai dar conta ou não. Aí, ó, não, eu posso te entregar, mas só daqui 5 meses. Aí o cara, não quero para 5 meses, tá louco? 5 meses? Ou do marceneiro ela me ofereceu entregar em 2 meses. Aí você não consegue entregar, perde as vendas, porque você não consegue entregar nesse prazo todo. Então, você pode fazer marketing, oferecer online, fazer panfletagem, fazer um monte de oferta, mas você tem que saber que você tem que entregar isso, você tem que dar um prazo confortável, como a gente falou, para você e para o seu cliente, e você tem que poder entregar isso. Porque se você pegar e oferecer prazos menores só para fechar o negócio, você vai ter um problema. Ah, mas eu vou pegar e eu vou dar prazo de 30 dias para ele, mas eu dou uma enroladinha e entrego nos 15 dias. Acabou o teu nome. Então a empresa está indo pro buraco. Porque a hora que aquele cliente lá não quiser ou cancelar o contrato pela entrega, tu vai ter um problemão. Isso já aconteceu com uma cliente nossa, que ela disse que processou um marceneiro porque ele não entregou no prazo, cancelou o projeto, entrou um processo com ele, aí a gente foi fazer os outros móveis para ela, daí a gente ficou com medo, entregou no prazo, não, brincadeira. A gente entregou para ela certinho, não tivemos problemas, mas acontece. A pessoa, se ela se invocar lá e não quiser, e deu 1 ou 2 dias de atraso, e ela quiser entrar com processo, você vai ter um problemão. Então, não estrague o nome da sua empresa por entregas atrasadas. Faça propaganda, mesmo que não está tendo pedido, faça uma propaganda controlada, às vezes, ou faça uma oferta para pessoas certas, para você ter as vendas, para você não ficar parado, mas não faça promessas mirabolantes que você não possa entregar. Porque às vezes, vai lá uma promessa gigantesca, que é a melhor marcenaria do mundo, vou entregar para todo o Brasil, e aí você não consegue. Aí você vai ter um problemão e aí nem perder o sono, talvez você vai dormir, mas muito mal. Beleza, marceneiros? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, já quase 7h30 da manhã, e vamos trabalhar, né? Eu vou lá para a produção hoje, o dia está só começando. Muito obrigado por estar nos acompanhando essa semana, por estar com nós conectados, e não se esqueça de se inscrever na Semana do Marceneiro 2X, que acontece segunda-feira, já dia 29, vai começar semana muito especial aí para todos os marceneiros. Então a gente se vê lá, muito obrigado por estar conectados conosco. Um bom dia para todos aí, um bom trabalho. Até mais!